Premier Produções Visuais. Aqui seu evento tem mais produção. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conexão Vital. Hoje conversando sobre um tema bastante importante, a segurança pública. Nós estamos recebendo então o Jean Carbonera, advogado criminalista, presidente do Conselho Municipal e um dos fundadores do Advogados Sem Fronteiras, né, a nível internacional. A gente sabe que a segurança pública, ela recentemente está sendo um problema fundamental, né, para a sociedade, e até mesmo ela está desafiando, né, os poderes judiciais, a questão de Estado de Direito no Brasil. Então, diante dessa problemática toda, a gente percebe que existe uma visibilidade muito grande em torno da segurança, tanto por parte de grandes juristas, debatedores e até mesmo do público em geral. Todo mundo comenta. Verdade, Henriette. Agradeço a oportunidade então de estar discutindo esse tema, que realmente concordo, é um tema de hoje, mais do que há muito tempo, que a segurança é sempre um tema que está em voga, mas nos últimos tempos nós temos visto de forma mais alarmante, né, aqui no nosso estado, principalmente, devido a algumas questões mais específicas, que a criminalidade, os crimes e a violência desses crimes, ela tem aumentado de uma forma até vertiginosa, e é importante fazer essa discussão. Tanto que a gente nem mais ouve comentar tanto na problemática da saúde, da educação, porque as pessoas estão muito inseguras. A taxa de criminalidade é muito grande, muito alta. E o que tu acha que é devido a que todas essas ocorrências? Bom, é um histórico, né? Porque não dá para alegar que o problema do aumento da criminalidade, ele tem um fator específico, ele tem uma causa, ele é uma soma de vários fatores. Isso historicamente se discute essa questão, vários tipos de solução são apresentadas, mas nós temos que ter um grande cuidado nesse debate para não apontar culpados e buscar apenas formas paliativas de resolução. E essas formas paliativas são, na grande maioria das vezes, o simplista aumento de penas na esfera do direito penal, o que nós temos visto historicamente que não tem resolvido. Inclusive pode-se fazer, quando você pergunta qual é a causa, uma delas é essa, uma delas, enquanto advogado criminalista, enquanto estudioso do tema, não apenas eu, mas isso porque convivo com diversos outros estudiosos, acompanho os trabalhos que são feitos, inclusive estatísticos, nós vemos que um dos motivos de aumento de criminalidade, ele tem ligação direta com o aumento das penas. E onde eu quero chegar com isso? No presídio. Como você colocava no início, né, que eu sou presidente do conselho, ele é municipal, né, porque ele é aqui na cidade de Caxias do Sul, embora ele também ele abranja outras comarcas, o Conselho da Comunidade de Caxias do Sul, que ele é previsto na Lei de Execução Penal, e ele acompanha as penas, a forma de implementação das penas de execução nos presídios, em conjunto com várias execuções criminais e outros órgãos. Nós atuamos em São Marcos, em Farroupilha, em Flores da Cunha e Caxias do Sul. Então,
as casas prisionais que estão aqui em Caxias do Sul, a gente trabalha diretamente então com a realidade prisional. E nós sabemos que o presídio em si, ele é um proliferador de criminalidade. Ou seja, no momento que a gente encarcera mais pessoas, as pessoas entram nesse mundo e saem de lá, na maioria das vezes, piores do que entraram. Esse é um dos motivos do aumento da criminalidade. A maioria denomina como sendo a escola do crime, né? É um senso comum. Lá as pessoas entram, um que roubou uma galinha, entre aspas, e alguém do colarinho branco, alguém que cometeu um homicídio, um estupro, alguma coisa mais séria. Então a convivência deles, o que vai acontecer? Um vai aprender com o outro, não é mesmo? Com certeza. A forma, a lei, ela até previa, a lei é antiga, lá do início da década de 80, mas ela já previa naquela época formas de isso não acontecer. Mas a questão prisional, ela sempre foi deixada de lado pelos governantes, e praticamente todos os governantes. Poucos deram uma atenção um pouco mais acurada para esse problema. Teve um entendimento que deve ser feito um investimento nessa área para evitar que essa violência seja depois volte para a sociedade, para as ruas, não é? Mas infelizmente a lei de execução penal, ela historicamente não é implementada, não é cumprida. O Estado não cumpre. Por que o Estado não cumpre também? Culpa apenas dos governantes? Não. A culpa também é nossa, da própria sociedade. Enquanto Conselho da Comunidade, nós representamos a comunidade, a sociedade, no acompanhamento da execução da pena. E a culpa é nossa também, da sociedade, porque nós é que não damos atenção para isso e não cobramos dos governantes soluções para essas questões. Enquanto Conselho, a gente apresenta algumas soluções e estamos trabalhando nisso também. Na verdade, existem muitas leis no país, mas poucas leis são cumpridas, né? E se as leis fossem cumpridas, não haveria tanta impunidade e tanta criminalidade. É o cachorro correndo atrás do rabo, né, Henriette? O fato que a lei não é cumprida, aí se cria uma nova lei para que se faça cumprir aquela lei. Exatamente. E assim por diante, né? E no fim, a legislação ela não dá conta de todas as questões que existem, porque não é um problema de lei. Isso tem uma história que eu conto, assisti certa vez, era um documentário da TV italiana sobre alguns problemas que eles tinham, não era ligado exatamente com corrupção, mas que dava a possibilidade de ocorrer a corrupção, porque na Itália, então, naquele momento, era permitido, era possível que um político sentasse em várias cadeiras ao mesmo tempo. Se falava do caso do Mastella, em que ele era, ao mesmo tempo, prefeito, senador e ministro da República. E era um fato normal, pois permitido. E então uma equipe de entrevistas foi no restante dos países da Europa para ver como funcionava nos países. E chegou para o presidente do parlamento sueco e questionou: nós estamos fazendo uma reportagem, gostaríamos de saber se aqui na Suécia existe uma lei, porque a ideia era fazer na Itália uma lei que proibisse isso. Se aqui na Suécia existe uma lei que proíba que um político ocupe mais de um cargo público ao mesmo tempo. E o presidente do parlamento sueco olhou para a repórter com um semblante assim, de certa forma, surpreendido com a pergunta, né? E perguntou: mas uma lei para proibir isso? Para que se faria uma lei proibindo isso? Mas é algo tão óbvio que não pode acontecer. Então é uma questão cultural, que não depende apenas de leis, né? Depende da educação. Depende também. Da educação, depende da cultura daquela sociedade. Se ela está inserida numa cultura violenta, numa cultura onde a criminalidade ela é tida, por vezes, inclusive, como a esperteza é algo a ser vangloriado em si, levar vantagem em tudo é algo legal, é algo que as pessoas acham: olha, como esse cara é esperto.
é questão cultural também. Então o problema é bem maior, né? Bem mais fundo. Concordo contigo. Agora a gente percebe que o índice maior de criminalidade está na juventude, com os jovens. Eu acredito que a influência das drogas, da bebida, seja um fator determinante para a prática de tantos crimes. Sim, existem estudos, sim. Existem estudos em praticamente todos os crimes. Existem vinculações concretas com a utilização de drogas ou com o tráfico de drogas. Sim. Muitos sabemos, né, isso é senso comum já, que muitas pessoas, muitos viciados acabam cometendo crimes para conseguir a droga, e aí crimes contra o patrimônio, e aí entram furtos, entram roubos, estelionatos algumas vezes também, para buscar os valores necessários para a compra da droga. Em outros casos também a pessoa acaba cometendo crimes sob a influência droga, de drogas. Que é o mais perigoso, na minha opinião, né? E não apenas, claro, e não apenas as drogas ilícitas, né? O álcool, por exemplo, ele é um dos que faz com que vários crimes sejam cometidos. Crimes graves, homicídios, seja briga de bar, que acontece muito, briga em bailes, e no trânsito, exatamente, muitos crimes passionais, também, grande número. Aqueles homicídios culposos que ocorrem, e muitas vezes dolosos, né, porque quando é sob efeito de álcool, inclusive pode ser caracterizado como um homicídio doloso quando no trânsito se mata sob o efeito de álcool. É por isso que é importante a aplicação de verbas na educação, para preparar toda essa juventude para ter um futuro melhor, né? Voltamos à questão cultural, né? A punição, ela também tem o seu caráter educativo, mas só a punição a gente sabe que não resolve. E mais do que a punição, a responsabilização. Porque dizer que o Brasil é o país da impunidade é uma falácia. Fala isso quem não conhece os presídios, quem não conhece as nossas leis e não sabe que essas são algumas das leis mais duras do mundo. Os nossos presídios são péssimos exemplos para o mundo inteiro. E eu conheço presídios em diversos países do mundo. Presídios da África, alguns são melhores do que presídios brasileiros. Os brasileiros e os latino-americanos em geral são muito ruins. A punição que a pessoa que vai para lá recebe mas infinitamente superior à punição que já era prevista na lei, que já é uma punição alta, mas a punição prevista na lei é apenas a restrição da liberdade. A punição que a pessoa recebe lá dentro, ela é a restrição da sua liberdade e da sua dignidade, porque nós sabemos que não é humano o que acontece lá dentro. Então, até não se pode esperar que a pessoa consiga sair melhor. Aí, na próxima oportunidade, eu sei que nós vamos poder falar na questão dos recursos humanos, não é? Porque eu penso que a gente não pode querer melhorar uma situação até que a gente não melhorar a situação dos presídios, da FEBEM, CASEME, enfim, de todas as instituições que abrigam esses infratores. Sim, passa por aí, com certeza. Claro que isso não resolve o problema, mas a gente consegue resolver um dos problemas graves, que é a reincidência. Porque nós temos índices altíssimos de reincidência. Passa de 60%, 70%, em alguns casos até 80% de reincidência das pessoas que cometem delitos, cumprem sua pena e retornam a delinquir. E isso é algo absurdo, porque no momento em que o Estado tem aquela pessoa sob a sua tutela, é obrigação do Estado e da sociedade fazer algo para que ela saia dali melhor do que entrou, porque é para isso que serve, né? Para ela ser punida, é uma das previsões legais, mas também é para ela ser, entre aspas, ressocializada, é para ela ter
criar novas possibilidades para ela quando ela sair dali, para que ela não volte a delinquir. Isso é uma obrigação do Estado fazer isso. Sim. E não é feito. Poucos exemplos nós temos disso, e quando nós temos esses exemplos, o resultado é muito bom, se consegue atingir os objetivos, mas tem que se trabalhar nisso também, entre diversas outras coisas, né? A questão da responsabilização, que as nossas polícias têm recursos mínimos para conseguir chegar a resolver os casos, encontrar os verdadeiros culpados por diversos delitos. Muitas vezes a maioria dos delitos eles seguem sem qualquer pessoa ser responsabilizada. E essa é a sensação de impunidade que se fala. Não é porque... Exatamente, porque não existe uma verdadeira investigação de qualidade no Brasil. São heróis aqueles que trabalham hoje nas investigações, porque faltam recursos humanos, como você dizia, faltam recursos materiais. É uma longa estrada, né? Mas esperamos que a gente consiga. Nós estamos quase finalizando o programa e eu gostaria de ouvir de ti o que tu sugere que o governo faça para melhorar essa situação toda, esses índices de criminalidade. Bom, nós hoje no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, nós vivemos uma emergência. Isso foi declarado pelo próprio governo do estado, né? A emergência, ela passa também por uma questão de pessoal. Nós sabemos que as horas extras foram cortadas para os profissionais da segurança, e não só as horas extras, mas a falta de pessoal também, isso reduziu muito o número de pessoas. Treinamento também, né? Também, mas nós falamos de uma questão emergencial. Então, no mínimo, que se chamasse as pessoas que faltam no corpo de servidores do Estado, seja da Brigada Militar, da SUSEP também. Na Polícia Civil tem uma deficiência, mas claro, isso a gente historicamente sabe que não resolve o problema, mas no momento de emergência, isso acaba criando um aumento da criminalidade, porque sabe-se que a pessoa, voltamos à responsabilização, é mais uma prova de que a pessoa vai cometer o delito e não vai ser responsabilizada por aquilo. Mas essa, repito, é a questão emergencial, mas tem uma série de outras questões que têm que ser feitas, e entre elas o trabalho com as pessoas que estão sob a custódia do Estado, que foram condenadas por algum delito ou estão em prisão preventiva, né, temporária, para que seja feito um trabalho com essas pessoas para evitar a reincidência. Então, entre diversas questões, né? Isso são apenas alguns exemplos. Muito bem, eu quero agradecer a presença do Jean Carbonera pela grande contribuição que ele trouxe ao programa Conexão Vital, e agradecer a todos que nos acompanharam e que prestigiaram mais uma edição do Conexão Vital. Até mais. Premier Produções Visuais. Aqui seu evento tem mais produção.